Bom, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos à EBD de hoje. Gostaria de convidar você a colocar uma roupa bem confortável, não precisa nem tirar o pijama, você pode ficar bem confortável aí na sua casa. Aconselho vocês também a sentarem em uma poltrona bem macia, deitarem nas suas camas, esticarem a perna, enfim, se quiserem pegar uma xícara de café ou um copo de leite bem quentinho. Eu espero que vocês possam aproveitar esse momento da maneira mais agradável possível. Bom, pessoal, e o título da nossa lição de hoje é Sede benignos uns para com os outros. E o objetivo dessa lição é fazer a gente compreender a enorme importância que tem o amor no cristianismo e nas nossas igrejas e na nossa vivência cotidiana também. E se a gente for parar para ler os evangelhos, como eu acredito que muitos de vocês já leram ou já ouviram falar ou já leram alguns trechos, nós vamos perceber que o amor é um tema central na pregação de Jesus. E tanto é que ele resume os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. E vocês sabem muito bem disso. Só que eu acredito que talvez por esse tema ser muito importante, ao longo dos anos ele tenha perdido um pouco a sua capacidade de impactar. Talvez por nós ouvirmos muito, nós acabamos nos encontrando em uma situação confortável, como você está aí na sua casa, e esquecemos de colocar esse amor em prática. E é justamente essa abordagem que eu vou tentar dar hoje para essa lição, de nós tentarmos aplicar esse amor que nós conhecemos muito bem, que nós sabemos muito bem que nós temos que ter, né? Nós ouvimos muito que nós temos que amar o nosso próximo, que nós temos que amar o nosso inimigo, que nós temos que perdoar 70 vezes 7, mas às vezes nós esquecemos de colocar esse amor em prática. E aí nós vamos tentar bolar algumas estratégias para conseguirmos colocar isso, inserir isso no nosso dia a dia. Então, gente, antes da gente entrar efetivamente na lição, gostaria de ler alguns versículos com vocês para a gente poder embasar um pouco essa questão da importância também que tem a gente colocar em prática. E o primeiro versículo está lá em Efésios 2, de 8 a 10, e diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós temos Paulo dizendo aqui que nós somos criaturas de Deus e que nós precisamos fazer o quê? As boas obras dele. Ou seja, tudo que é amor e que é bondade, nós precisamos transmitir isso como criaturas de Deus. E Deus nos criou para que nós andássemos nessas boas obras. Mais um versículo está lá em Tiago 2, versículos 14 ao 17, e diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, esses dois versículos, eles são bem conhecidos, né? E muitas vezes a gente pensa neles como versículos que não conversam entre si, mas nós vimos que eles falam sobre a mesma temática, sobre a importância, também falam, né, sobre essa mesma temática, que é a importância de nós traduzirmos a nossa fé em obras. E para finalizar, um versículo
muito interessante que está lá em Atos 13, versículo 26 e 27. E só para contextualizar um pouco, nós temos aqui Paulo e Barnabé, eles estão em uma sinagoga e eles estão falando sobre Jesus para os judeus daquela cidade, de Antioquia. E Paulo está discursando e ele chega um momento que ele fala o seguinte: varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, nós temos aqui Paulo falando sobre Jesus para aqueles judeus, e no final ele dá uma palavra muito interessante. Ele fala assim, que eles cumpriram a palavra dos profetas que eles liam todos os sábados. E isso faz a gente refletir sobre as coisas que nós lemos e ouvimos e que a gente não está prestando atenção em como aplicar isso para a nossa vida. No caso, aqueles judeus, eles liam aqueles profetas todos os sábados, mas eles não conseguiram interpretar e acabaram condenando Jesus. Então essa é uma mensagem que ajuda a gente a prestar mais atenção nas coisas que a gente está lendo e que está ouvindo e focar em colocar elas na prática, aplicar na nossa vida e com as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, pessoal, agora entrando na lição propriamente dita, nós vamos tentar pautar essa nossa conversa num trecho do Sermão do Monte que está lá, que tem várias passagens, nos Evangelhos, e é um trecho que Jesus ordena, ele ordena que a gente ame os nossos inimigos. E eu acho que essa passagem é muito importante para a gente compreender o que é o amor, o que é o amor que Deus quer de nós. E então Jesus ordena que nós amemos os nossos inimigos. Depois ele fala que nós temos que ter misericórdia, e a gente pode atrelar isso também a questão do perdão, a importância do perdão, de perdoarmos 70 vezes 7, como disse Jesus. E nós vamos pautar a nossa conversa em amar os nossos inimigos, porque eu acho que essa é a parte mais difícil, pelo menos para mim, e eu acredito que para muitas pessoas também. Inclusive, um pouco antes de Jesus ordenar que nós fizéssemos isso, ele comenta, ele fala que amar as pessoas que te amam e fazer o bem para as pessoas que te fazem o bem é muito fácil e todo mundo faz. O diferencial mesmo são aquelas que amam os seus inimigos. E nós vamos tentar pensar aqui, refletir. Eu quero que você reflita também aí na sua casa, e eu vou refletir aqui. Como que nós podemos efetivamente amar os nossos inimigos? Essa é uma questão muito importante e muito intrigante, porque na prática isso é muito difícil. Nós sabemos muito bem disso, Perdoar também. E o primeiro passo que eu queria deixar para vocês, a palavra que eu queria deixar para vocês, como se fosse uma estratégia, mas não é bem uma estratégia, para nós podermos colocar isso em prática, é que nós passemos a olhar aquela pessoa que você julga ser o seu inimigo, uma pessoa que você não gosta, que você não consegue ter empatia. Tenta olhar para aquela pessoa e não enxergar um inimigo. Você vai olhar a partir de hoje para ela e não vai enxergar um inimigo. Você vai enxergar uma pessoa normal, ou um irmão seu, uma pessoa da sua família, um irmão da sua igreja. Você vai esquecer. Esse é o primeiro passo para você conseguir amá-lo. Porque quando você faz isso, quando você esquece e você assume que aquela pessoa não é o seu inimigo, você começa a refletir
por que eu pensava isso dela, por que eu não gostava dela, ou por que ela me fazia tão mal. E às vezes pode ser um chefe que não te trata tão bem assim, ou alguém da sua família que te deixou chateado por determinado motivo, ou alguém da sua faculdade, ou algum amigo seu que discordou de você, que você não gostou, ou talvez alguém que você julgou que estava fazendo apenas os seus próprios interesses, uma pessoa egoísta. Mas quando você começa a pensar nisso, nos motivos que te levaram a ter essa má impressão de alguém, você começa a perceber, né? E você deve perceber que todas essas coisas que eu falei, ou que na maioria das vezes, né, a gente aplica para os outros, muitas vezes essas coisas nós também fazemos. Quantas vezes a gente já falou alguma coisa para alguém que não agradou tanto essa pessoa, ou que nós até nós falamos alguma coisa e nós nem sabemos se a pessoa ficou chateada ou não. Ou quantas vezes você pensou em si mesmo, né, ou na sua própria família e esqueceu daquela outra pessoa porque você julgou que os seus interesses eram mais importantes. Isso acontece muito, inclusive na minha vida. E quando você para pensar nessas coisas, você percebe que as outras pessoas e os seus inimigos, entre aspas, eles são como você. E aí nós conseguimos encaixar aquele conceito de que nós somos todos pecadores. Nós percebemos que nós somos todos iguais e que nós não merecemos nada e que nós devemos amar a todos, né, e esquecer, né, como eu disse, assim como quando nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa todos os dias. Então, todos os dias Deus esquece o nosso pecado e nos perdoa, e nós devemos fazer o mesmo com aquelas pessoas que não nos fazem bem. Então, eu queria deixar esse convite a vocês e também fazer esse autoconvite para que a gente possa exercitar essa ferramenta de amar os nossos inimigos, que é aquilo que é mais difícil, como Jesus disse, e que nos diferencia. E para isso, eu convido você a esquecer aquilo que te levou a pensar mal de alguém, né? Você partir do pressuposto que aquela pessoa não é seu inimigo. Esse é o primeiro passo. E eu acho que quando a gente faz isso, isso nos faz tão bem que eu acho que vale todo o orgulho que nós estamos carregando muitas vezes, um orgulho que talvez tenha até sentido, faça até sentido, né? Às vezes a outra pessoa estava errada e a gente não quer admitir isso. Mas eu acho que quando a gente esquece nós perdemos um inimigo, e isso é uma preocupação a menos, e isso nos faz melhor, porque tira um peso das nossas costas, do nosso coração, tira um rancor do nosso coração, e isso faz bem para a nossa saúde mental e faz bem para nós cristãos também, porque foi o que Jesus mandou a gente fazer. Ele mandou a gente perdoar e amar os nossos inimigos. Então, eu acredito que se você fizer isso, você vai estar se sentindo muito melhor e muito mais em sintonia com o nosso Deus e com os mandamentos que Ele deixou para nós, com as boas obras que Ele mandou a gente fazer, que Ele nos criou para fazermos. E para finalizar, eu queria deixar uma última palavra, que é sobre mudança, que é sobre colocar em prática aquilo que a gente conversou, que eu falei, né, que a gente conversou no começo do vídeo. Mudar não é fácil. A gente, como Paulo falou lá em Atos, né, sobre os judeus leem todos os sábados, mas não conseguirem colocar em prática, não conseguirem sentir o ambiente à sua volta. E para nós também isso é muito difícil atualmente. E eu queria deixar uma dica para vocês, que eu acho que com isso nós temos uma chance muito grande de mudar, que é nós nos cobrarmos.
eu acho que uma forma muito efetiva de nós mudarmos é a gente se cobrar todos os dias. E quando a gente aplica isso para o cristianismo, quando a gente lê a palavra de Deus todos os dias, é como se nós estivéssemos nos cobrando todos os dias, né? Cobrando a nós aquilo que Deus manda a gente fazer, ou é como se nós estivéssemos sendo chamados todos os dias a cumprir a palavra dele. Então, é muito importante que você tenha em mente que não vai ser a minha palavra hoje que vai te mudar, ou um louvor que você ouviu e que te arrepiou, isso não vai te mudar. Mas se você colocar na sua cabeça todos os dias, né, um pouco desses estímulos e se cobrar todos os dias, eu acho que a chance de nós conseguirmos atingir a santidade, nos tornarmos mais santos a cada dia, é muito mais efetivo, muito mais fácil. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês. E também gostaria de falar que essa quarentena tem sido uma oportunidade muito boa, né? Muito única, para nós podermos exercitar o nosso amor para com a nossa família, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu tenho sofrido muito com isso, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho muitas vezes e ter que conviver com pessoas constantemente tem me ajudado a exercitar o amor e tratar bem as pessoas. E é aquilo que eu disse para vocês, de ter que me cobrar todos os dias a fazer isso, e isso tem me mudado muito, e eu aconselho vocês a fazerem também, a estarem dispostos a amar e a exercitar esse amor que Deus nos deixou como um mandamento. E por fim, eu queria pedir desculpas se falei alguma besteira ou se essa aula te desapontou de alguma forma. Enfim, é isso que eu queria deixar para vocês, né, para a EBD de hoje. E desejo um abraço, que você possa curtir o seu dia, e logo mais nós teremos o nosso culto. Então é isso, pessoal. Que você possa realizar uma oração aí na sua cama, com a sua xícara de café, e que possa finalizar esse momento que nós tivemos aqui para conversar um pouco sobre a palavra de Deus e sobre a lição.